Glória a Deus. Mensagem de hoje tem como tema o cuidado de Deus em favor dos justos. Diz a palavra no livro de Salmos, 112, 4 e 9. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus das luzes, o Deus que é a própria luz, esta luz que nos alcançou e que agora brilha em nossa vida, o Deus que faz nascer a luz nas trevas, na vida do justo, o Deus que ensina um filho seu a viver como justo nesta terra, o Deus que revela a sua justiça ao seu filho para que ele entenda e compreenda que não é pelo seu poder, mas sim pelo poder de Deus que o justifica, pelo poder da cruz do Calvário, pelo poder do sangue vertido na cruz do Calvário, somos justificados e vistos por Deus como justos nesta terra. Estamos aqui, Senhor, para te ouvir, estamos aqui para aprender, estamos aqui para abrir o nosso coração à tua palavra, aos teus ensinamentos, de modo quebrantado, de modo, Senhor, humilde em tua presença. Nos prostramos diante do teu poder e da tua soberania. Por isso, mais uma vez, ó Deus, eu te peço que o Senhor me use conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Que se cumpra nesta noite todo o plano, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor determinou para a vida dos teus filhos, para a vida daqueles que o Senhor mesmo plantou neste aprisco e que através de minha vida, Senhor, tem apacentado. Que através da minha família, Senhor, tem chegado, ó Deus, a essas vidas a tua bênção. Que isso seja multiplicado, que isso aumente dia após dia, Senhor, e que os teus filhos reinem em vida de fato contigo, naquilo, ó Deus, que é a verdade a respeito do teu nome, naquilo que já está consumado há mais de 2000 anos na cruz do Calvário. Que nada se perca, que tudo se cumpra e que o teu nome seja glorificado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. A Jesus toda a glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meu amado e querido filho Vinícius, minha amada e linda esposa, pastora Daniele, louvado seja Deus por vossas preciosas vidas e louvado seja Deus pelos meus amados irmãos, ovelhas preciosas de Jesus Cristo, aqueles que foram chamados pelo Senhor para estarem aqui, receberem esta graça maravilhosa que
um dia nos libertou e que o Senhor está fazendo crescer a cada culto. Amados, o Senhor tem prazer em honrar quem o honra. Creia nisto. Deus tem prazer em honrar quem o honra, quem o coloca em primeiro lugar na sua vida. Então, quem é que honra a Deus? Aquele que recebe e pratica a sua palavra. Porque muitos recebem a palavra de Deus, mas estes não praticam. Então estes são os que não honram. Porque honrar, amados, é você respeitar. Honrar é você ter a consideração. Então nós estamos aqui para respeitar a Deus, para ter consideração para com Deus. E isso se dá mediante ao conhecimento da palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o que este altar anuncia, o que este altar prega, amados, é a palavra que sai da boca de Deus. Este altar não prega palavras de homens. Eu não estou aqui pregando a minha palavra. Eu não estou aqui anunciando aquilo que eu penso ou deixo de pensar. Porque a Bíblia Sagrada para a nossa vida é a verdade absoluta. Então, ao justo, diz a palavra, nasce luz nas trevas. Olha que tremendo isso. Então, o justo ele pode passar por um momento de escuridão, sim. O justo ele pode passar por um período de trevas na sua vida. Só que este período em que ele se deparar com trevas, ele não vai ficar em trevas. Porque para ele nasce luz nas trevas. E ele é benigno. Ele dá aos pobres, então até em meio às vezes uma situação difícil, ele tem um coração abençoador. O justo é assim, mano. Ele não vê, a necessidade dele, ele enxerga a necessidade do outro. E ele quer, ele faz de tudo para ajudar o outro, mesmo talvez não podendo fazer, ele se importa com o outro. Porque ele é benigno. Ele não é egoísta. Ele não pensa somente em si mesmo. Ele dá aos pobres. Ele dá àqueles que precisam. E a sua justiça permanece para sempre. Ele é um doador justo. Ele é alguém generoso. Amém? Em 2 Coríntios 9, 8 a 10 diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo, de vez em quando, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Olha, amados, isso aqui Deus tem me tratado comigo de uma maneira tão forte, porque esse ter em tudo a ampla suficiência é assim ter a abundância. E olha, e até em meio à escassez, o justo tem ampla suficiência. Até em meio à escassez, você está vendo a escassez, a treva, de repente vem uma luz. Aparece uma luz, aparece algo para alegrar o teu coração. Acontece algo para trazer uma alegria para você, para a tua família. Por quê? Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Então essa graça que já nos alcançou, nos faz ter sempre em tudo a ampla suficiência. Para que superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre.
Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Igreja, quando nós doamos, nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus. Quem tem este sentimento de doar, de dar ao próximo, de dar ao pobre, de repartir a sua vida com alguém que está necessitando de algo, amado, aquele que faz em favor de outro, esta pessoa, amado, ela se aprofunda tanto no relacionamento com Deus e fica tão íntimo de Deus, porque Deus é assim. Deus, ele é doador, ele é generoso, ele tem prazer em dar. Então, quando nós suprimos a necessidade de alguém, Deus supre a nossa. E ainda aumenta em nossa vida. Ele aumenta em nossa vida. O egoísta, ele não cresce na vida. O egoísta não tem paz, não tem alegria, não tem prazer na vida. Porque ele pensa somente em si. E ele não tem sobre si o cuidado de Deus. Porque Deus tem um cuidado com os justos. Mas pastor, mas só porque a pessoa é egoísta, ela é perversa. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer no perverso, mesmo sendo um filho dele. Se o coração é dominado por mamon, se o coração é dominado por cobiça, por egoísmo, Deus não tem prazer. Na cruz o Senhor o salvou. Amém. Mas essa pessoa não vai ver as manifestações de Deus sobre a sua vida. Então nós precisamos compreender isso, amados, crescer nisso, entender que Deus tem um cuidado sobre a vida dos justos. Amém? E a nossa vida, ela não pode ser somente de palavras, da boca para fora, ela tem que ser com atitudes. Com atitudes. Nós precisamos entender isso. Olha o que diz o Salmo 112, versículos 1 e 2. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos perversos. Será abençoada a geração dos justos. Aleluia! Aleluia! Olha, amados, quem tem prazer em obedecer ao Senhor é feliz. Por quê? Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, feliz é o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Ele é generoso. E ele contempla os benefícios de Deus na sua vida e na sua descendência. A justiça de Deus, igreja, ela é muito mais do que nós possamos imaginar. Ela excede, porque ela passa para as próximas gerações. Aquilo que você recebe da parte de Deus, tem prazer, obedece, pratica, vive, isso acumula créditos sobre a tua descendência. Não pense que é só sobre a tua vida.
para a vida do justo, Deus tem influência e honra. Versículo 3 diz: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Atos de justiça é viver diariamente a palavra do Senhor. São as boas ações, amados, decorrentes de um caráter regenerado por Deus. O conhecimento que se recebe e que se revela em ações. A graça de Deus, ela gera liberdade para que se rompa com os hábitos do velho homem. Porque viver com Deus, viver na graça de Deus, não há possibilidade de fazer isso com hábitos do velho homem. Ou seja, o velho homem tem que ficar totalmente no esquecimento. Tem muitos, amados, dentro da obra de Deus que ainda não se desprenderam do velho homem. Estão andando com Cristo, mas com um caráter ainda de velho homem. E isso não pode. Porque a graça nos liberta. A graça nos dá nova vida. Nós temos que andar em novidade de vida. Nós somos novas criaturas. Nós passamos por um novo nascimento. Então como é que eu nasço de novo e vou continuar igual que eu era? Então não nasceu de novo. Não é? Fez de conta que nasceu de novo. E nós não estamos numa história de faz de conta. Nós estamos na graça de Deus, debaixo desta maravilhosa salvação que Jesus já nos concedeu na cruz do Calvário. Então nós precisamos compreender com maturidade estas verdades a nosso respeito. A nosso respeito. Aqueles que Jesus chama de justos. Ok? Eu estou aqui para te chamar de justo. O mundo pode chamar você de pecador. Eu te chamo de justo. Por quê? É assim que Jesus te chama. Jesus não diz que você é pecador. Por isso, se alguém um dia falar que você é pecador, você diga: epa, eu não. Um dia eu fui. Porque um dia eu vivia no pecado, mas hoje eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro. Eu posso eventualmente pecar porque eu estou num vaso de barro. Mas pecador, eu não sou. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Esse é pecador. E necessita da graça de Deus para que receba a vida, para que saia da morte e entre para a vida. Então, meus amados, o versículo 4 do Salmo 112 diz: ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Então a luz brilha na escuridão para o justo. Não há trevas que possam prevalecer contra a sua vida. O versículo 5 diz: ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Deus tem prazer em defender o justo. Aquele que é benigno, aquele que é misericordioso, aquele que se importa com a necessidade do próximo. Versículo 6. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Então, igreja, o justo, ele não se atemoriza de más notícias. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, ele fica desesperado. Claro que não. Ele fica tranquilo. Ele descansa porque ele está no repouso de Deus. Ele é justo.
Ele sabe quem o guarda. Ele sabe quem luta pela sua causa. Ele sabe que tudo está no controle das mãos de um Deus que é poderoso. E que não falha e jamais falhará. E que vê tudo, conhece tudo. Então, igreja, como é bom andar como justo nesta terra. Como é bom viver como justo nesta terra, recebendo os cuidados do Senhor. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Olha, não se detém no caminho dos pecadores. Então, o homem que teme ao Senhor, ele não é pecador. Não é pecador. É pecador quem não teme a Deus. É pecador quem não obedece a Deus. Esse é pecador. Porque ele está num caminho de pecado. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na onde? Na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo, 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 tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não é alguma coisa não, amados, é tudo. Tudo. Aleluia. Versículo 4. Os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Versículo 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor guarda o caminho do justo. O Senhor tem prazer no caminho do justo. Porque o prazer do justo está na lei do Senhor. Simples assim. Deus honra quem o honra. E, amados, não é eu honrar a meu modo e pensar que eu estou honrando a Deus. É honrar como Deus manda. Você quer me honrar? Aprenda a me honrar. Tem um caminho para ser aprendido e ser seguido. E nesse caminho nem o louco erra. Mas só o justo andará por ele. O perverso não vai entrar. Há um modo para receber o cuidado de Deus e viver nessa tranquilidade. E eu preciso entender isso, receber, viver e manifestar com as minhas atitudes esta certeza diante do Senhor. Amados, por que muitas pessoas no meio cristão pedem orações a outras pessoas? Ai, ora por mim. Ai, vamos levar lá no pastor fulano de tal que ele faz a oração por nós. Pega os filhos e sai correndo. Ai, ora, por favor, que eu não sei mais o que eu faço. Por que as pessoas fazem isso? Não, porque aquela pessoa lá, se ela orar... Por que se a pessoa não pode orar? Por ela mesma ou pelos filhos? Por que isso acontece? Sabe por quê? Porque na mente
está a condenação do pecado. Na mente está a inferioridade de pensar que Deus não vai ouvir a oração dela, mas que Deus vai ouvir a oração daquele. E com isso, os lobos estão aí se aproveitando das ovelhas. Você pode levar a tua oração ao Senhor, porque você é justificado pelo sangue do Cordeiro. Você tem livre acesso ao Pai. Então isso muda tudo, amado. Entender essa verdade muda tudo. Ninguém é maior que ninguém. Ninguém tem mais poder do que ninguém. Poder é de Deus, poder é de Jesus. E a fé está sobre todos nós. O que muda é a confiança. Mas como que eu alcanço esse nível de confiança? Através da verdade. Quando a verdade chega para a minha vida, ela me liberta e me faz crer. E me faz viver estas verdades com ousadia. Amado, fala para um legalista aí que você não é pecador. Ele vai dizer que você vai para o inferno. Experimenta falar para o legalista. Ele vai falar, não, é porque João está falando que todos nós somos pecadores. Amado, nós éramos pecadores, agora não mais. João não teve a revelação da graça que Paulo teve. Então as pessoas misturam a lei com graça e viram essa desgraça e colocam o peso na onde? Nos ombros das ovelhas. E as ovelhas ficam tudo aí dispersas, sem pastor. Desculpa a expressão, sabe, pulando de um lado para o outro, não sabe o que faz. Procurando a salvação. Procurando, correndo atrás da bênção, sendo que a Bíblia diz que as bênçãos nos alcançarão. Então aqui a gente não corre atrás de nada, aqui a gente está aqui firme, com os olhos postos no alvo que é Cristo Jesus. E aqui nós continuamos firmes e constantes, crescendo na graça e no conhecimento, para sermos crentes maduros. Sermos os justos que recebem os cuidados do Senhor. Amém? O Salmo 112, versículo 6. É isso, pastora? Não, versículo 7. Versículo 7. Olha lá. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no... Olha lá. É confiante no Senhor, meu amado. Então nós somos confiantes no Senhor. Você precisa desenvolver esta confiança. Você precisa ser dessa forma. Não se atemorizar. Ai, meu Deus, e agora o que vai ser? Ai, aconteceu isso, vai acontecer aquilo. Ai, e agora? E agora, amado? Confia no Senhor. Deus está no controle ou não está? Hã? Não, peraí. Tá ou não tá no controle? Então, não se atemorize. Olha para quem está do seu lado e diz, não se atemorize. Diga, seja confiante. Se é na lei, o pregador vai dizer assim, ó, olha para o irmão do seu lado e diga para ele, tenha mais fé. Não é verdade? Não, aqui você já tem a fé. Então o quê? Seja confiante. Tenha mais confiança. Agrade ao Senhor. Porque você é justo diante dele. Ele já justificou a tua vida. Você não é devedor. Aleluia. Versículo 8, parte A diz, o seu coração bem firmado não teme. Aleluia. O justo, amado, o justo, ele não se torna justo porque alguém diz a ele que ele tem que ser justo.
Você não é justo aqui porque o seu pastor diz que você tem que viver de modo justo, que tem que andar de modo reto. Não. É pela forma de viver diante de Deus, conforme o Senhor nos ensina pela sua palavra. Diante de Deus e diante dos homens. O coração do justo é bem firmado no temor do Senhor. Por isso ele não teme nenhuma circunstância, ele teme ao Senhor, ele não teme circunstâncias. Agora, o coração que não é bem firmado, teme o quê? Teme um ventinho que começa ali em Bernardino. Começa um ventinho ali em Bernardino de Campos, o povo já está temorizado. Ih, vai vir tempestade aí. Se fecha um tempinho para a chuva, então não sai de casa. O coração está bem firmado no quê? No medo. E o medo é aquilo que é contrário à fé, amado. Tá certo? O medo é contrário à fé. O medo é veneno. A fé é alimento. Então, sou eu que permito aquilo que vai me alimentar. Se é veneno ou se é um alimento sólido. A fé é alimento sólido. É aquilo que me deixa de pé, aquilo que me faz crer, aquilo que me faz enxergar com olhos espirituais a situação. Porque nós vivemos por fé e não por vista. Mas se eu ando com medo, como é que eu vou viver? Por fé? Nunca. Eu vou estar vivendo sempre por vista. A igreja está entendendo? Então, amados, o justo sabe que Deus é por ele. E por isso ele segue confiante e corajosamente, independente da circunstância. Josué 1, versículos 5 e 7 a 9, diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Por que que Deus disse isso? Volta para mim, pastor. Por que que Deus disse isso para Josué? Porque Josué era um homem justo, temente a Deus, que fazia tudo para agradar ao Senhor. Estava lá do lado do líder em todo o tempo. O líder era a boca de Deus, ele estava lá para ouvir o que Deus falava e obedecia. E isso chamava a atenção de Deus. Deus estava falando com Moisés, mas os olhos de Deus estavam ali em Josué. E quando Moisés é morto, o que Deus faz? Josué, agora é contigo. Amado, no meio de tantos na congregação, Deus escolheu Josué. E aí vem para ele e diz assim, ó: ninguém te poderá resistir. Aquilo ali, amado, foi uma colheita de anos de plantação para com Deus. Por isso, não canse de plantar a justiça diante de Deus. Não canse de fazer a coisa certa. Não canse, amado, de ir contra o rumo do mundo. Porque no tempo de Deus chegará a colheita para a tua vida. No tempo do Senhor chegará a exaltação. No tempo de Deus virá a honra. Josué foi isso. Ninguém te poderá resistir. Olha, amado, o poder que ele recebeu explicitamente da boca de Deus. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Próximo, pastor. Tão somente ser forte e muito corajoso. Josué, você é justo, você faz a coisa certa, você me agrada. Só que agora, não se preocupa com nada. E seja somente forte e muito corajoso para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, cuida da minha palavra. Vive a minha palavra, cuida da minha palavra, dá testemunho da minha palavra, mostra para todo mundo que você vive pela minha palavra.
dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Aleluia. Versículo 8. Aleluia. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então ali nós percebemos o quê? Que até aquele momento Josué ainda não tinha o sucesso na vida. Ele tinha a bênção de Deus a seu favor, mas ele ainda não tinha o destaque. Concorda? Mas daquele momento em diante, Deus falou para ele, olha, se você fizer assim, você vai ser bem-sucedido. Você vai chegar num lugar de destaque. Então Deus fala para mim e para você, olha, seja justo, ande de modo íntegro, não esmoreça, não desanime, não olhe para trás, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para a circunstância, não olhe para a situação, não olhe para a maioria, não olhe para o povo, olhe para mim. Que eu vou fazer prosperar o teu caminho e você vai ser bem sucedido. Rei, calabastorei, canterei, balabastorei, manderei, balas. Assim diz o Senhor, igreja, o teu caminho será próspero. Amados, Deus tem prazer em abençoar quem o honra. Deus tem prazer em honrar quem o honra. Versículo 9. Não te mandei eu. Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Igreja, a justiça de Deus se revela na sua palavra. Por isso o Senhor ordenou Josué a meditar dia e noite nela. Se não fosse por isso, Deus ia falar, olha, Josué, de vez em quando você lê minha palavra aí. De vez em quando você abre a Bíblia aí, umas 2 vezes por semana, que é a quantidade de vezes que você vai no culto. Tem gente que só lê a Bíblia quando vem no culto. E Deus está falando aqui e eu vou falar. Tem gente que não abre a Bíblia em casa. Tem gente que não lê a palavra de Deus em casa. Como é que diz ou quer dizer para Deus que está meditando nela de dia e de noite? É para meditar em casa. Aqui é onde nós nos juntamos como congregação, como assembleia dos justos, para dar o nosso culto racional ao Senhor e ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. Mas meditar na palavra dia e noite, amado, não é vir no culto 2 vezes na semana, não. E tem uns que vêm 1 vez só na semana. Ninguém vai falar, fala a Deus, né? Amado, é sério. É sério. É ordem de Deus. Não é implicância do pastor. Para ser bem sucedido, tem que obedecer. Josué foi bem sucedido. Porque ele obedeceu. Nós vivemos no ano, amado, de 2019, depois de Cristo. E nós não estamos aqui debaixo de lei. Nós não estamos aqui para meditar dia e noite na lei de Moisés. Nós estamos aqui para meditar na graça de Deus. Nós estamos aqui para aprender os mistérios e os princípios da graça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então há uma grande diferença
a respeito da justiça de Deus, quando pregada sob o foco da graça de Deus revelada nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. E quando é pregada misturada com a lei de Moisés. Isso não cabe à igreja de Cristo nos dias atuais. Porque a ordem que foi dada para Josué era o quê? Para ele meditar na lei de Moisés dia e noite. E hoje? Hoje nós lemos essa palavra, mas você não pode meditar na lei de Moisés dia e noite. Então aonde eu vou meditar, pastor? Nas 14 epístolas de Paulo. Então Deus vem hoje aqui para nós e diz assim: medita na minha graça, medita nas palavras do meu servo Paulo, que ouviu da minha boca a sã doutrina para você viver nessa terra. Então, amados, é nas cartas de Paulo que você tem que meditar dia e noite. Não, mas então eu vou ler só as 14 epístolas? Não, amado, você vai meditar nas 14 epístolas e ler toda a Bíblia, para ter os olhos totalmente iluminados para entender as Sagradas Escrituras. Amém? E vivermos a sã doutrina. Nós fomos reconciliados por Deus para vivermos como justos. Porque o Senhor justificou pelo seu sangue na cruz do Calvário a cada um de nós. Por meio de Cristo, nós recebemos uma nova vida. E com ela, os benefícios de Cristo, da obra de Cristo que foi consumada no madeiro. Esses benefícios, amado, são para a eternidade. Mas começa agora, no tempo presente. Esses benefícios, tem muito crente esperando morrer para receber. Não, porque lá na glória a rua é de ouro, os muros é de jaspe, de pedras, porque lá na glória, amado, e agora? Agora tem também benefício. Então a pessoa está naquela, não, porque eu estou buscando a minha salvação. Não, porque eu estou buscando a minha salvação, porque eu tenho que merecer a minha salvação. E aí ela rala, ela faz o sacrifício, ela jejua, ela vai fazer batismo, ela faz não sei o quê, faz não sei o quê, e tenta fazer a troca com Deus, a permuta com Deus, e sofre pela falta do conhecimento, e não vive como justo. Que, amado, eu só vou viver como justo se eu entender que eu sou justo. Como é que uma pessoa vai viver como justo se na mente dela ela entende que ela é pecadora? Entende? Como imagine sua alma, assim ele é. Se eu imaginasse que, na lei, né? Eu imaginava que eu era pecador, eu vivia como pecador. E nada me tirava disso, nada mudava isso. O que tirou isso de mim? A verdade, a graça de Deus. Aquilo que de fato Deus diz que eu sou. Então, se está escrito, eu creio. E se eu creio, eu vivo. E eu vou viver de tal forma, não de outra forma. Porque eu estou nesta terra para glorificar a obra de Cristo. Não para dizer que a obra de Cristo não foi suficiente. Então essas pessoas que não têm este entendimento, é isso que elas fazem. Elas dizem que a obra de Cristo não foi suficiente para salvá-las. Então elas têm que fazer a parte delas, elas têm que completar a cruz de Cristo. Então, amados, os benefícios da cruz é para agora. É a partir de agora. É saúde perfeita, é casamento feliz, é ambiente familiar abençoado, sagrado, santificado, vida profissional realizada, vida financeira abundante, com sobra. Por quê? Jesus consumou isso na cruz.
vida e vida em abundância. Então, nós não vamos aqui menosprezar aquilo que Deus já nos outorgou. Amém? Se eu tenho que jejuar, se eu tenho que passar por águas para complementar aquilo que o sangue do Cordeiro fez em meu favor, eu estou diminuindo o sacrifício de Jesus. Eu estou dizendo que o que foi feito não é suficiente para me salvar. Então, entender isso e viver isso chama-se justiça de Deus. Não é a justiça da minha parte, a minha justiça, não, é a justiça de Deus. Aquilo que foi feito em meu favor e que me justifica perante Deus. Então, amados, é triste ver um crente ainda aprisionado na mentira, se sentindo inferior, se sentindo culpado e se sentindo afastado de Deus. Ele está lá, manifestando amor a Deus para, sabe, para talvez Deus dar uma atenção para ele. Talvez receber um favorzinho de Deus. Assim anda a maioria dos crentes. Porque eles acham que eles, estão afastados de Deus e que eles têm que chamar a atenção de Deus. Eles não sabem que foi Deus que nos chamou. Eles não entendem que foi Deus que disse, viu, vem, eu te amei primeiro. Aleluia. Aleluia. Eu te amei primeiro, vem, você é meu. Você é meu, vem ter um relacionamento de filho e pai comigo. Vem ser íntimo meu. Coisa linda, amados. Coisa linda de Jesus. Romanos 5, 18, 19 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amados, você já é um desses. E por que muitos? Porque nós sabemos que não são todos para a salvação. Mas todos que são para a salvação se tornarão justos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Todas as ovelhas de Jesus, ele justificou na cruz para que vivam como justos e recebam os benefícios da obra da salvação. Mas pastor, talvez alguém tenha pegado a mensagem andando aí. Pastor, mas somos todos pecadores. Não somos. De novo eu repito aqui, nós não somos pecadores. Pecador é quem vive na prática do pecado. Você que já recebeu Cristo como seu Senhor e seu Salvador, entenda. Aquele que ainda não recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, ele é pecador. Ele está separado de Cristo. Então, ele é visto por Deus como ainda um pecador, sim. Mas aquele que recebe Cristo como seu Senhor e seu Salvador, quem o confessa como seu Senhor e seu Salvador, este não é mais pecador diante de Deus. Porque o sangue de Jesus Cristo o lava de todo pecado. O justifica. Amém? Então, quem vive na prática do pecado, este é pecador. E nós, que já fomos justificados, nós pecamos eventualmente, porque somos humanos, estamos numa carne e somos falhos. Porém, falhos buscando sermos perfeitos. Porque perfeito é o nosso Senhor. Amém? Mas nós não somos pecadores porque não vivemos na prática do pecado. 1 de João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Olha aí.
recebeu Cristo, nova vida, nova criatura, novidade de vida, não tem mais como ser igual. Não dá, não dá. Então, o verdadeiro nascimento, amado, é a verdadeira conversão. Então, aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, quem passa pelo novo nascimento deixa de ser pecador, não vive mais na prática de pecado, e você diga graças a Deus. 2 de Coríntios 5, 14 a 19 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aleluia! Aleluia! Amém, amados? Amém. Deus não imputa pecados a ninguém. Quem somos nós para imputar? Quem somos nós para dizer: se arrepende, pecador? As igrejas estão fazendo isso aí. Então, se é Deus quem justifica, quem é o homem para imputar pecado na vida de alguém? Então, Deus justifica. Ou seja, quem recebeu Cristo e deixou a vida de pecado, agora é amigo de Deus e inimigo do mundo. Porém, aquele que ainda não recebeu Cristo, ele é pecador. Ele ainda é amigo do mundo e inimigo de Deus. 2 de Coríntios 5, 20 e 21. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, nós estamos aqui nesta noite para dizer para você que está aí na internet nos assistindo, que ainda não recebeu Cristo na sua vida como seu Senhor e como seu Salvador, nós estamos aqui para dizer para você: se reconcilie com Deus. Reconcilie com Deus, amado. Receba Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Receba os benefícios da cruz sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre esta situação que talvez você esteja passando. Deus nos ama. Por isso ele se doou naquela cruz. Por isso ele se entregou, por amor a nós. Não para nos condenar, não para nos dar uma vida de destruição. Pelo contrário, o Senhor tem uma vida de vitória para aqueles que o recebem e que o confessam como Senhor e Salvador de suas vidas. Aleluia. Diz a palavra em Romanos 6, versículo 14. Oi, pastora? 2 de Coríntios 5, 20 e 21. Eu não li o 21?
Amém. 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Porque, amada, a Bíblia diz que todo aquele que era pregado em madeiro era feito maldição. Então, ele não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o pecado foi aniquilado na cruz do Calvário. O poder que tinha o pecado foi destruído na cruz do Calvário. Aquilo que era contra nós, diz a palavra do Senhor, a cédula que era contra nós, o Senhor aniquilou, o Senhor pagou. O Senhor destruiu no madeiro. Romanos 6,14 agora. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então, olha, amados, que lindo isso. Quem está debaixo da graça, o pecado não domina mais. O pecado não domina mais. Essa pessoa não consegue mais viver no pecado, se de fato recebeu esta graça. Então, você que recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você é uma nova criatura. Você não é mais escrava do pecado. E o pecado não terá mais domínio sobre ti. Aleluia. Romanos 5, 1 e 2 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. João 8, 3 em diante diz: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, expondo ali a sua vergonha, expondo ali esta mulher à vergonha, porque ela havia sido pega em adultério. E eles trouxeram perante o Senhor, colocaram ela de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nem eu tampouco te condeno. A ordem de Cristo é: venha. Não te envergonhes do modo em que tu estás. Venha. E eu vou te livrar desta vergonha. Eu vou encobrir esta vergonha. E aí então você vai. E não peques mais. Não viva mais em pecado. Porque você não será mais um pecador. Você será um justo nesta terra que receberá a honra e exaltação de Deus. Porque foi isso que Deus deu a essa mulher, amado. Deus ali exaltou essa mulher. Em meio à vergonha dela,
onde estavam todos apontando, todos condenando, todos queriam apedrejá-la, segundo a lei, Jesus a encobriu com amor. O amor encobre, amado, a multidão de pecados. E disse a ela: eu que tenho poder para te condenar, não te condeno. Aleluia. Vai e não peques mais. Isaías 61, 7 a 9. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Versículo 8. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Versículo 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Acho que você não ouviu. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Porque eu, o Senhor, amo o juízo. Eu, o Senhor, amo o juízo. E para encerrar, Romanos 8, 31 em diante. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Amado, Deus não se poupou. Deus não ficou lá no trono pensando, eu vou, não vou. Ah, será que eu salvo ou se eu não salvo? Não, eu vou. Ele não se poupou, não. Ele se entregou, ele se doou. Ele enfrentou toda a vergonha, toda a humilhação. Sabe? Toda aquela afronta. Ser perseguido injustamente, ser açoitado injustamente, sem dever nada. Ele se entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Está entendendo? Está entendendo que você tem que assumir? O pecador. Eu não. Eu não. Não. Deus me justifica. Eu não sou pecador. Não vivo na prática de pecado. Procuro viver de modo irrepreensível, para não ser reprovado. Não sou pecador. E é Deus quem me justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, o próprio Deus que está no seu pleno poder de Deus, na sua plena autoridade de Deus, é Ele que intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Perseguição? Fome?
nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. E em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia! Ele nos amou primeiro! Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.